lá pessoal, agora a questãozinha de termometria, muito clássico da Unesp também. A gente tem que saber converter Celsius para Kelvin e Celsius para Fahrenheit, que é aquela equaçãozinha e inclusive é o que será usada hoje. Nesse caso, não foi uma questão tão objetiva, porque ele colocou o textinho falando da Fahrenheit, que é um livro do romance e etc e tal. Ele fala que a temperatura para o papel queimar 451 graus Fahrenheit, que o 32 Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius e a temperatura 212 Fahrenheit corresponde a 100. O que o pessoal se equivoca muito, que eu vou até deixar do lado, eles fazem aquela tabelinha, muitas vezes, de comparar a escala Celsius da escala Fahrenheit. E eles colocam, se a 100 graus Celsius é 212, a 32 graus Fahrenheit é 0 aqui, e eles tentam achar as proporções numa regrinha de 3. Eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Eu acho que confunde muito o aluno de fazer toda hora essas projeções e muitas vezes a gente pode usar uma escala que não é a que a gente usa mais comumente, como as 3 que a gente está mais acostumado. E nesse caso ele perguntou, se o autor desse romance for originado nos países com as temperaturas são medidas em escala Celsius, como seria, remetendo a temperatura do papel, começar a queimar, ou seja, ele quer saber quando começa a queimar, só que ao invés, ele começa a queimar com 451 graus Fahrenheit, então ele quer converter isso em Celsius, e aí fica muito fácil, é só fazer a questãozinha de comparar um com o outro. Lembrando da fórmula, graus Celsius dividido por 5, ele é o valor dos graus em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Só lembrando que Kelvin não é graus, é Kelvin diretamente. Substituindo então, o grau Celsius é o que a gente quer saber, dividido por 5, a temperatura em graus Fahrenheit é 451, menos 32 e a gente divide por 9. Dando uma sequência aqui em cima, vamos fazer então aqui 451 menos 32, aqui vai dar 9, 4 aqui, 419. Então vai ficar x sobre 5 é igual a 419 dividido por 9. E aí que a gente entra numa questãozinha que é super tranquila. Quando a gente chega nessa situação, gente, 419 é próximo de 420, então pode arredondar. Por que a gente pode fazer isso? Porque as temperaturas aqui nas alternativas estão muito longe uma das outras. Então isso é um macete que pode a gente permitir fazer isso, em alguns casos. Então vamos lá, 420 vezes 5, 001, e aqui vezes 20, 20, 2100. Então fica 9x é igual a 2100. E agora ficou muito tranquilo de fazer. E mesmo esquema aqui, mas Paulo, o 9x é muito mais fácil a gente dividir isso por 10. Como os números são próximos, a gente pode arredondar. Então x fica 2100 por 10. Olha como a conta fica fácil e rápido. E, nesse caso, aproximadamente 210 graus Celsius. Lógico que não vai ter esse valor das alternativas, mas o valor mais próximo é E233. Nossa, Paulo, então deu certo arredondar. E se não fosse arredondar, o que seria a diferença? Você só ia tomar um pouco mais de tempo para fazer essa conta vezes 5 e depois um pouquinho mais de tempo para fazer o resultado e dividir por 9. É uma questãozinha mais de tempo, mas é uma questãozinha super tranquila e fácil de fazer.